Então vamos lá, pessoal. Vamos falar da primeira relação ecológica que o livro de vocês cita, que são as colônias, tá? O livro de vocês diz assim, ó: nas colônias, indivíduos da mesma espécie ficam agrupados de modo a agirem cooperativamente entre si. Há casos, inclusive, em que ocorre divisão de tarefas, como é o exemplo da caravela portuguesa, né? Que é aquele tipo que não é, ela se movimenta, mas devido à maré. Lembra? Que a gente falou em algum outro vídeo. Nessa associação existem indivíduos especializados na alimentação, na reprodução, na defesa e na movimentação da colônia. Também há indivíduos que formam uma estrutura cheia de ar, o flutuador, que permite que a caravela flutue e se desloque em função da corrente marinha. Os tentáculos da caravela portuguesa, que é onde existe aquela estrutura que sai o veneno, né? Apresentam cinidócitos e são formados por outros indivíduos. Assim, a atuação conjunta de todos esses indivíduos comporta-se em um único organismo. Ou seja, em colônias quer dizer que indivíduos da mesma espécie, eles se agrupam e dividem as tarefas, né? Cada um faz uma função para aquele ser ele sobreviver. No caso aqui, o exemplo é a caravela portuguesa que o livro de vocês cita. As colônias se agrupam, um fica responsável pela alimentação, o outro pela reprodução, o outro pela defesa, o outro pela locomoção e assim por diante. O livro de vocês diz assim, ó: assim, a atuação conjunta de todos esses indivíduos comporta-se como um único organismo, né? Os corais também são colônias de cnidários. Esses animais produzem um esqueleto calcário, formando recifes, atóis e até pequenas ilhas, né? Então, colônias é isso, pessoal, né? Colônias se agrupam entre si e elas distribuem a função, né, que precisa ser feita pelo organismo, pelo ser vivo. Aí no livro de vocês mostra um quinidário, uma caravela portuguesa, tá? Que inclusive é um animal carnívoro. No livro, na página 188, mostra a imagem. E vamos para a página 189 seguir ainda falando sobre colônias. Aqui na página 188, o livro deu como exemplo, né, a caravela portuguesa. Mas vamos lá. Os indivíduos que formam o coral mantêm contato entre si e podem trocar substâncias. Então, outro exemplo de colônia existe os corais, né? Os corais são encontrados preferencialmente em águas rasas e quentes, principalmente em ambientes tropicais, que são ambientes quentes. O livro de vocês fala que na costa da Austrália encontra-se a maior barreira de recifes de coral do mundo, que é a Grande Barreira de Recifes, que tem mais de 200 mil quilômetros de extensão. E o coral, ele predomina mesmo na cidade de Recife, Pernambuco, onde a existência dele é grande. Então, dois tipos de colônias que o livro de vocês citam, que eles entre si, eles agrupam e dividem as funções. Nós temos aí a caravela portuguesa, né? E tem os corais. Então, isso aí é o exemplo de colônias. Agora nós vamos para o livro de vocês, onde fala sobre mutualismo, que já não é novidade para nenhum de vocês, pois nós vimos mutualismo em angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. O livro de vocês diz assim, ó: a hidra apresenta algumas algas, lembrando que hidra é o quê? Hidra é um tipo de quinidários, né? Porém, ele é séssil. O que é séssil? Ele é fixo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tô falando demais para vocês aqui, né? E não é isso. Peraí, pessoal. Vamos lá, é isso mesmo. A hidra apresenta algumas algas verdes que vivem em seu corpo em uma relação mutualística,
que é relação mutualística? Ela vive sobre outra, pode ser uma alga sobre um outro ser, e eles dividem a função, sem um prejudicar o outro, tá? Aqui no caso, as hidras elas vivem sobre as algas, tá? As algas verdes, ao realizarem fotossíntese, fornecem às hidras substâncias orgânicas e esta, por sua vez, garante às algas abrigo e nutriente. Nesse caso, os organismos envolvidos dependem um do outro para sobreviver. Em alguns casos de mutualismo, ambas as espécies, apesar do benefício mútuo em relação, não são dependentes uma da outra. Esse é o caso das anêmonas do mar e dos paguros ou ermitões. Esses últimos são caranguejos, ermitões, né? São caranguejos que apresentam parte do corpo mole, vulnerável, né, para os predadores, e por esse motivo eles acabam se alojando em conchas abandonadas por animais e moluscos. Então, em mutualismo, existem seres que eles abrigam em outros organismos e eles dependem um do outro para sobreviver, mas já existem outros casos de mutualismo, como é o caso da anêmona do mar e dos paguros e mirtões, que eles não necessitam, né, de outro ser para poder sobreviver. O benefício é mútuo, né? Eles são o quê? Eles são distribuídos. Aí o livro de vocês mostra um exemplo de paguro, né, que é uma anêmona que entra em uma concha abandonada para proteger o seu corpo, né, que é mole, contra predadores. Aí o livro de vocês fala assim, ó, dessa forma, tanto o caranguejo como as anêmonas beneficiam-se da relação. O ermitão é favorecido por ter em sua concha um animal capaz de afugentar possíveis predadores, né? Lembrando que os predadores, no caso, as anêmonas, elas têm os tentáculos, né? Que produzem o que? Os cinidócitos, que fazem com que os predadores sumam, né? Com isso, aumentando o que? As chances de captura de alimento, né? Os predadores somem e aí eles têm mais facilidade em quê? Em adquirir alimento. No entanto, ambos podem sobreviver de forma independente, tanto a anêmona quanto, né, o paguro, que está o quê? Um dependendo do outro, a anêmona dependendo do paguro, o paguro dependendo da anêmona, né? Esse tipo de relação onde um depende do outro, porém um sobrevive sem o outro, é chamado de mutualismo facultativo ou protocooperação. Um coopera com o outro, tá? Então, neste capítulo de poríferos e cnidários, nós estudamos as principais características dos poríferos e dos cnidários, ou quinidários, tá? Como os poríferos e os quinidários obtêm seus alimentos, a relação entre a alimentação dos poríferos e o trajeto em que a água faz no interior do corpo desses animais, as novidades evolutivas dos quinidários em relação aos poríferos, algumas relações ecológicas encontradas nos quinidários. Então, mais um capítulo encerrado. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição.